Cafezinho, enquanto o pessoal vai se conectando. Fala, time. Hoje eu tô preparado para falar de motivação. Bastante café e água com gás. Olá, Milena Portela, tudo bem com você? Vamos lá, vamos dar mais uns 2 minutinhos aí, a gente já começa a falar sobre o tema. E aí, conta pra mim, Ximena, como é que tá a sua motivação aí? Vamos aproveitar que o pessoal tá se conectando. Fala pra mim como foi seu dia motivado. Foi egoísta pra você hoje? Pensou em você? Já vi lá, já tive a oportunidade de olhar o seu trabalho lá. Ficou incrível, hein? Hoje eu tive dando uma olhada no pessoal que está participando do desafio. Realmente excelente o que você colocou no feed hoje, hein? Muito bom. Catarina, bem-vinda. E aí, motivada, acompanhando a live aí todos os dias. Segundo dia hoje. Hoje o couro come e ninguém vê. Vamos que vamos. Bom, pessoal, vamos começar a nossa live no dia de hoje. Esse aqui eu tenho que comentar. Oi, Roginho. Tudo bem com você? Para quem não conhece, o Roger é meu filho aí, ó, tá me prestigiando. Aqui o comentário da Ximena, que depois da live de ontem, a 1000. Isso aí. Grande William. Bom, pessoal, vamos ao que interessa. Hoje é o nosso segundo dia do desafio, 7 dias mais motivado. E eu boto ênfase no motivador, porque ontem eu recebi um feedback da minha diretora aqui que eu não estava falando nem motivador e nem motivados, estava falando positivo. Então, faça um acerto, 7 dias mais motivado. Esse é o nome do nosso desafio e eu já senti que a galera hoje estive acompanhando as pessoas que já estão participando do desafio e vi que tiveram um dia diferenciado hoje, hein? Vão deixando a mensagem aqui para mim que a minha diretora vai pegando as informações disponíveis e depois ela vai me passando o feedback. Mas eu percebi, dando uma olhada rápida pelo perfil de cada uma das pessoas que está participando, que hoje tiveram realmente um dia diferenciado, um dia mais motivado. E hoje é só o segundo dia. Isso que a gente está fazendo não serve só para essa semana. É uma filosofia de vida que a gente praticando vira um hábito e isso faz a grande diferença na nossa vida. Ontem a gente falou do que a gente queria e do que a gente não queria. E hoje, sobre o que nós vamos poder conversar, sobre o que nós vamos nos desafiar. E para todo mundo que está chegando agora, quem participou da live de ontem, já entrou lá no meu canal do YouTube, já se inscreveu e está participando da live de hoje, depois vai ter um desafio aí durante a live, no final da live, onde eu vou pedir a vocês para fazer algumas coisas e tem brinde. Para aqueles que seguem fazendo, tem um brinde no dia de hoje. Vamos nessa então. Ontem falamos, como eu estava explicando, falamos sobre o que eu quero e o que eu não quero. E hoje nós vamos falar sobre as raízes da motivação. Qual é a origem da motivação? E são várias origens. Cada um tem a sua predominância, né? Por isso que a gente tem que entender aquilo que predomina e que motiva a gente. A gente tem que identificar o que nos motiva para que a gente possa dizer às pessoas como lidar conosco e nisso aí a gente vai trabalhando e se desenvolvendo. É muito importante. A mim, por exemplo, na minha história, o que sempre me motivou e me motiva é o reconhecimento no meu trabalho. Não adianta passar comigo, ser uma pessoa que vai cuidar, que vai estar presente na minha vida e não reconhecer aquilo que eu faço. Se somente me colocar críticas ou somente botar os pontos que eu tenho que melhorar, não reconhecer aquilo que eu me esforço para entregar, o que vai acontecer comigo? Eu vou começar a cair de rendimento. Eu levei muitos anos para identificar isso, não foi fácil. Aprendi com um gestor que eu tive chamado Marco Pierre, que hoje já não está mais aqui entre a gente, mas que me ensinou e ensinou para muita gente. Porque nós tínhamos perfis comportamentais diferentes.
O Marco Pierre sempre teve um perfil mais analítico, mais numérico, mais focado somente ao resultado, e eu sempre tive um perfil mais relacional, onde o meu foco é a comunidade, o resultado em conjunto, o trabalho em equipe, gerando esse resultado. Ambos os caminhos estão corretos, são somente os comportamentos que levam a esse resultado que a gente tem um pensamento diferenciado. E está errado isso? Não. É excelente para uma equipe, inclusive, ter perfis que são perfis que vão gerar conflito. Ah, Pablo, mas você está falando que vai gerar conflito, isso não é ruim? Não. Ambientes que tenham um conflito saudável, não estou falando de briga, de xingamento, não estou falando nada disso, hein? Ambientes que tenham um conflito saudável, onde as pessoas se sintam abertas e se sintam livres para poder comentar e dizer que não concordam com aquela opinião ou não concordam com determinado comportamento ou com determinada orientação, são ambientes muito propícios a pensamentos fora da caixa, a soluções diferenciadas, e a motivação das pessoas nesses ambientes tende a ser uma motivação alta, porque você se sente livre para expor o seu ponto de vista. Não existem cortes, não existem retiradas ou não existem diminuição de ninguém. A pessoa se sente livre para poder participar, para poder falar que não aceita, mesmo se você vai falar isso para aquela pessoa que é seu chefe. Então, trabalhar num ambiente com conflito positivo, um conflito construtivo, é excelente para qualquer organização. A gente só tem que saber identificar isso, porque aí entra a parte dos nossos valores, onde o respeito tem que estar sempre imperando, onde a gente tem que ter a integridade naquilo que a gente fala. Coisas que são muito difíceis, as pessoas às vezes preferem não falar diretamente com o chefe, vão para o colega de trabalho, porque aí querem buscar um aceite daquele colega de trabalho para que fale assim, você está certo, o chefe realmente é ruim. Querem uma aceitação da opinião delas e não querem discutir o porquê elas acham aquilo, ou não querem expressar para o chefe, ou não querem expressar para o líder o porquê que elas estão levando aquela situação daquela maneira. Aqui tem um comentário: quanto mais pessoas boas ao meu lado, mais me motiva a ser melhor. Excelente! Quanto mais pessoas boas no sentido de positiva, você está dizendo, Bruno? Boas no sentido de pessoas do bem? Se for nesse sentido, excelente. Também acontece comigo. Não gosto de estar em ambientes onde eu não me sinto confortável, onde eu observo e vejo que posso estar num meio ali onde as pessoas não me querem. Eu não tenho esse perfil. Eu não consigo trabalhar em ambiente onde eu não sou benquisto. É uma característica minha. Isso me desmotiva. Deve acontecer a mesma coisa com você. E tem muita gente que acontece isso, hein? Muita gente. Mas aí, falando um pouco mais sobre essa história, falando um pouco mais sobre esses meus conflitos com o Marco Pierre, a gente tinha muito conflito. Quem conhece a nossa história sabe que a gente tinha muito conflito. O William, se ainda está por aí, a gente tinha muito conflito. Conflito de falar, não estou de acordo, eu não vou fazer, e ele era meu chefe. E aí, chegar no dia seguinte, a gente sair brigado, de não se falar, e no dia seguinte a gente voltar, sentar os dois juntos novamente e entrar no consenso. E muitas vezes a gente achava uma solução que não era nem o lado que ele estava propondo, nem o lado que eu estava propondo. Era um meio termo dos dois, que a gente chama isso, numa técnica de negociação, ganhar-ganhar. E aí eu saía motivado dali, saía feliz da vida, e ele também saía feliz da vida e super motivado desse tipo de conflito. Então, uma dica é: conflito positivo motiva. Você ter liberdade para poder se expressar na equipe que você trabalha, no ambiente que você convive, é excelente. Ok? Vamos falar sobre mais um ponto. Lembrando que hoje o tema do nosso desafio, é o segundo dia, são as raízes da motivação. As raízes, aquilo que está intrínseco em cada um de nós, que gera o gatilho motivacional, que gera com que a gente consiga se sentir bem e que gera com que a gente consiga almejar aquilo que a gente está buscando. Então a gente tem aí, vamos começar a falar sobre o primeiro ponto. Ponto 1, aceitação. Dentro do perfil de cada um de nós temos um perfil chamado aceitação. São pessoas que se motivam, onde no ambiente a qual elas estão inseridas, elas são aceitas.
seja em sociedade, seja em grupo religioso, seja em grupo de trabalho, seja em família. Quem aqui no nosso grupo aqui de convívio diz assim, poxa, quando tem a festa da família eu não me sinto bem em estar ao lado de determinada pessoa. Ela não se sente de alguma maneira aceitado, ela não concorda com com determinados comportamentos daquela pessoa que faz parte do seio familiar dela, mas mesmo assim ela tem que ir, e isso é um fator que às vezes pode desmotivar, dar aquela vontade de não ir na festa, dar aquela vontade de não estar presente. Isso pode acontecer. Então, a aceitação está presente. Todas essas raízes de motivação que a gente vai trabalhar aqui hoje, que a gente vai falar sobre esse conceito, elas estão intrínsecas em cada um de nós. Uns têm mais, outros têm menos, outros têm bem equilibrado essas raízes, e a gente tem que trabalhar isso para identificar quais são os gatilhos da nossa motivação. Então falamos aí sobre o primeiro, que é a aceitação, que as pessoas, que a sociedade, que o meio no qual você está inserido te aceite. Esse é o primeiro ponto. Muita atenção nisso. Conforme eu for falando, um exercício para vocês nesse desafio de hoje. Conforme eu for falando, vê se faz sentido para vocês. Vê se encaixa com aquilo que com a mensagem que eu estou passando, porque pode ser esse um fator motivacional para você. Pode ser esse um dos gatilhos motivacional para você. Então vai identificando e me bota aí isso, ou manda um ok, ou manda uma mãozinha, cena, porque você vai conseguir identificar, vai fazendo uma autorreflexão daquilo que realmente te motiva. Combinado? Então beleza, ó. Se identificou, mãozinha na tela aí para mim, hein? Tá contando isso no desafio, hein? Falando sobre desafio, hoje a gente vai ter um brinde para todo mundo que está acompanhando aqui o segundo dia. Mas para que você possa receber esse brinde, eu vou estar mandando para vocês no direct, no final da live, aquelas pessoas que têm amigos que estão vivendo momentos mais desmotivados ou mais complicados, para que incentive essas pessoas a que vejam essa live. Para que incentive essas pessoas, lembra que a gente falou sobre compartilhar? Para que incentive essas pessoas a que estejam presentes, porque isso faz a diferença. Falar sobre aquilo que nos motiva faz a diferença na nossa vida. A gente tem um dia melhor a cada dia. Por isso são 7 dias. Cada dia a gente vai trabalhar um ponto diferente. Então, entra lá no meu perfil do Instagram. Se você não curtiu ainda o feed lá, a propaganda dos 7 dias mais motivado, curte e menciona essa pessoa que você está sentindo lá no post que está desmotivada. Menciona essa pessoa para que ela possa participar. Você fazendo isso, eu vou te mandar um direct com um brinde para você. Fica ligado, hein? Tem que fazer. Se não fizer, não adianta que não recebe o brinde. Faz parte do desafio dos 7 dias. Esse é o primeiro brinde que eu vou estar mandando para vocês. Aproveita, curte a postagem lá e marca uma pessoa que você acha que para ela vai agregar valor participar dos 7 dias mais motivado. Combinado? Vamos dar continuidade aqui. Segundo tema, que é uma raiz da motivação, é a curiosidade. Tem pessoas que já lembram... Bom, aí eu vou entregar um pouquinho lance de idade. Antigamente, quando a gente era criança e a gente era muito astuto, quem gostava de inventar coisas, falavam que era o professor Pardal. Alguém aqui já foi chamado de professor Pardal? DuckTales é o desenho. DuckTales era o desenho onde tinha o professor Pardal, que era um inventor de coisas. Então era um super curioso que ia gerando coisas, era um pesquisador, ia criando, ia fazendo as coisas. Tem gente que se motiva trabalhando para descobrir coisas. Geralmente são perfis de experimentadores, pessoas que buscam, que experimentam, que estão sempre ali querendo desenvolver. Um dos meus irmãos, eu tenho certeza que tem esse perfil de ser curioso, porque o cara faz de tudo da casa dele. Tudo. Ele é marceneiro, ele é eletricista, ele cuida de planta, ele fez uma obra na casa dele incrível e ele mesmo comandou junto com a esposa dele. O cara é super curioso, ele entende de carro, ele entende de moto, ele toca saxofone, ele faz de tudo. Porque ele se motiva e ele se identifica na curiosidade. Então ele vai sempre buscando descobrir coisas novas. Como se ele não quisesse nada além disso,
Além disso, ele hoje é piloto de helicóptero. O cara já fez de tudo, já fez motocross, e ele não para. Isso motiva, isso dá energia à vida dele, isso é um motivo para ação na vida dele. E hoje ele está com mais uma lá, que é a filhinha dele. Beijo, Eloá. Então, curiosidade. Esse é o ponto. Passando para o terceiro ponto. Domínio. Domínio. Tem gente que se motiva. O gatilho de motivação é o domínio da situação. O domínio do conhecimento. E geralmente essas pessoas, eu não me encaixo nesse padrão. Eu sou multi-conhecedor de coisas. Eu não sou um experto em determinado tema. Não adianta você me botar para só estudar aquilo ali, que para mim não dá. São os espertos em alguma coisa. As pessoas se motivam por ter conhecimento e mais conhecimento daquele determinado ponto. Tudo que é novo sobre aquele tema, aquela pessoa está estudando. Tudo que é novo sobre tudo que vai surgindo, a pessoa vai se enraizando e isso motiva, e isso faz crescer, e isso faz querer conhecer mais. Então tem gente que se motiva através do domínio de uma determinada situação. São os espertos. Tem empresas que buscam esse perfil. Tem equipes, por exemplo, a equipe de engenharia. A equipe de engenharia, na empresa da qual eu faço parte hoje, ela tem um perfil que ela quer espertos para cada uma das seções de tecnologia que ela atua. Então, tem espertos de vacina, tem espertos de bombas, tem espertos de formulações, tem espertos de invase. São engenheiros espertos, porque a empresa valoriza esse tipo de domínio. O domínio, o esperto. Aquelas pessoas que se prontificam, se motivam através da busca do conhecimento em determinado ponto específico. Isso é outro gatilho, é outra raiz de motivação para as pessoas. Bom, quarto ponto, a honra. O reconhecimento no sentido de honra. Por exemplo, sentidos éticos, sentidos de valor. Tem gente que se sente motivado quando é uma referência em sentido de honra. Onde é que a gente vê muito isso? Cultura oriental. Eu tive um chefe uma vez, um coreano, que Yuhan Choi, se chama ele. Ele trabalhou durante 25 anos na Baía da Coreia, e ele estava numa posição global, aí ele veio a ser meu chefe. E nessa posição global, ele era o diretor de quase todas as fábricas que nós tínhamos na época. E aí a gente teve um workshop de uma semana, e uma das pessoas convidadas por esse diretor era o funcionário o colaborador mais antigo da fábrica da Coreia. Quando esse colaborador chegou, em honraria a essa pessoa, o meu chefe se levantou e saudou ele. E o meu chefe, quando ele falava, o meu chefe se calava. Pelo tempo que ele tinha de empresa, pelo conhecimento adquirido que ele tinha na empresa. É uma cultura oriental, onde isso gera motivação nas pessoas, onde esse tipo de reconhecimento agrega valor, e a transmissão dos valores dessa pessoa, pelo tempo de empresa, pela idade que ela leva trabalhando e pela experiência adquirida, é um fator motivacional para os demais. Eles se veem refletidos naquela pessoa, eles se veem refletidos naquele determinado comportamento, eles se veem refletidos naquela determinada honraria, e isso motiva as pessoas para alcançar esse tipo de posição. Atenção com isso. Muitas culturas trabalham nesse sistema. Outra cultura que também trabalha nesse sistema é a cultura africana. As religiões de matriz africanas, elas trabalham onde o mais antigo, vamos falar, o mais velho, né? O mais antigo, com maior experiência, ele é reverenciado o tempo inteiro. É uma outra realidade também. E isso é um fator de motivação. É o reconhecimento, a experiência, a honra, a valorização dos valores. Valorização dos valores, fica dúbio isso, né? Mas é o reconhecimento aos valores. Até aí, beleza? Fomos aceitação, curiosidade, domínio e honra. O que vem agora? Liberdade. Espírito do mochileiro.
Quando eu falo em liberdade, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o espírito do mochileiro. Aquelas pessoas que não têm residência fixada, aquelas pessoas que se motivam em estar pelo mundo, aquelas pessoas que se motivam, quando estão trabalhando, em ter liberdade para fazer da maneira que elas determinam, da maneira que elas identificam que seja melhor. Onde é que a gente pode ver isso, muito disso? Em empresas que têm um perfil de organização não funcional, que a hierarquia que a gente conhece, tradicional, direção, gerência, supervisão, coordenação, operação, essa hierarquia não funciona para essas pessoas, porque elas não se sentem motivadas dentro desse meio. Elas têm que ter liberdade de criação, elas têm que ter liberdade para poder atuar. Aí, ó, o William já está mostrando aí que já se identificou. Bruno também lá atrás já tinha se identificado, a Milena lá atrás também já tinha falado. É isso aí. Vai me mostrando aí que eu vou tocando no ponto. Isso motiva a gente. Isso, quando fala assim, acende aquela lâmpada da ideia e a gente se vê reconhecido e a gente consegue identificar essa motivação. Então, essas pessoas que necessitam a liberdade têm esse perfil. Não podem depender de outras pessoas, elas têm que ser autônomas. Elas conseguem entregar o resultado se não tiverem pressão em cima delas. Se não elas mesmas têm um senso crítico suficiente que elas fazem com que isso seja gerado. É o perfil da liberdade. A raiz da motivação dessas pessoas vem através da liberdade. Vamos para o sexto tema? Já vimos 5, hein? Sexto tema, objetivo. Isso é que a gente vê de maneira geral, com muita ênfase. Ontem a gente estava falando sobre isso. Traça um objetivo e foca nesse objetivo que vai ser esse o seu fator motivacional. Então, sem mais delongas, as pessoas que têm a motivação através do objetivo, elas trabalham através de metas. Aí, ó, o Roger está falando que ele trabalha com objetivo aí, ó, que ele se motiva através dos objetivos. Então, vamos lá. O objetivo é ter um trabalho para alcançar determinado ponto. Você tem um propósito. Fabiano, Paulo, você trabalha com um propósito, você sabe onde você quer chegar. E aí não importa o que vier, o empecilho que vier na sua vida, você vai levar, porque o que te motiva é saber que você quer chegar naquele ponto. E aí a gente dá a volta na montanha, cria um túnel pela montanha, passa por cima da montanha, o que tiver que ser, a gente consegue desenvolver. Claro, de maneira ética, profissional, sem pisar em ninguém. Uma das coisas que eu me orgulho muito na minha carreira é que eu nunca trabalhei para alcançar, nas posições que eu fui almejando, nas posições que eu fui crescendo, eu nunca entrei nessa posição tirando uma pessoa dali. Nunca entrei através de fazer algo para que aquela pessoa que estivesse ali saísse. Eu sempre fui convidado a ocupar as posições que alcancei. Claro, algumas eu tive que participar de processo seletivo e tudo isso, mas eu tinha o objetivo de crescer, mas crescer de maneira ética. Crescer respeitando as pessoas e os seus espaços. Se aquilo não estava disponível, é porque eu sabia que não era a hora de eu ocupar aquele determinado lugar. E uma coisa que eu aprendi, que eu falei para vocês lá atrás, no início dessa live, que eu aprendi muito com o Pierre, com o Marco Pierre. O Marco Pierre é referência na minha vida. Essa pessoa, ele é referência na minha vida. Eu já falava com ele em vida e hoje que ele não está presente, eu continuo fazendo essa honraria, porque isso me motiva realmente. Eu tenho muito respeito a todos que me ensinaram dentro da minha carreira. Então, eu aprendi muito com o Marco Pierre. Nessa hora, quando a gente chega em determinada posição, para que você possa almejar a próxima posição, a primeira coisa que você tem que fazer, bota aí para mim, o que vocês acham que seja? Vou tomar uma água. Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer para continuar crescendo quando se trata de empresa? O que a gente tem que fazer para almejar um crescimento, uma promoção? Bota aí para mim. Vou tomar uma água com gás. Hoje eu tenho água com gás aqui. Vou tomar uma aguinha com gás.
Ó, minha diretora hoje caprichou. Tem água com gás, tem café. Paulo botou foco aí. O que a gente precisa? Conta aí pra mim. Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Gente, aqui a gente tá num grupo, hein? Pode errar, ninguém é dono da verdade absoluta. O que eu vou falar pra vocês foi o que eu aprendi. E aprendi de maneira prática. Sempre está atualizado? Tem que estar sempre atualizado. Você tem que estar preparado para quando a oportunidade chegar. Porque a oportunidade é igual um trem. Se ela passa, se você não está na estação, ficou. Tem que estar na estação, tem que estar preparado porque o trem vai chegar ali. Fabiano também botou se atualizar. Sabe qual foi o grande ensinamento do Marco Pierre para mim com isso? Você tem que treinar um substituto. Você não vai sair dali se você for imprescindível. Primeira coisa que você tem que fazer para que você possa crescer ou mudar a sua posição, se você tem o objetivo de sair da onde você está para seguir a sua carreira através do crescimento, é preparar um substituto. Sabe por quê? Enquanto você não tiver um substituto, você é o famoso insubstituível, você não vai crescer. Você não vai sair do lugar. Você vai ficar ali porque a empresa precisa de você fazendo aquilo. Se você pegar e preparar do primeiro dia uma das tarefas que você tem que fazer paralelo às suas atividades diárias, paralelo às suas responsabilidades, é identificar no grupo que você tem qual é o seu plano B. O que vai acontecer se você não estiver lá? Quem é que pode substituir? Quem é que pode estar apto a fazer o que você faz? Isso aí vai te motivar porque você vai treinar alguém. Você vai preparar alguém. E você vai deixar claro para aquela pessoa. Não que de repente você vai falar para ela, olha só, quando eu for você vai ficar. Porque às vezes a sua decisão, a sua vontade não depende. Não é o voto final para que aquilo aconteça. Mas você pode deixar claro para o seu chefe. Olha só, a pessoa que eu mais identifico, que tem a capacidade, que eu gostaria de preparar, que eu gostaria de desenvolver para ocupar a minha posição. Você não precisa ser líder, você não precisa ser chefe, você não precisa ter pessoas baixo a sua responsabilidade, mas você tem que ter a responsabilidade consigo, de que se você quer crescer, você não vai poder ficar fazendo aquilo ali a sua vida inteira. Então prepara um substituto, identifica quem pode fazer aquilo que você está fazendo hoje e treina essa pessoa. Mas é treinar para que ela seja melhor que você. É treinar para que essa pessoa possa fazer melhor do que você faz. Sabe por quê? Você vai ter orgulho de falar, porque lá na frente você vai escutar: fulano de tal é o melhor operador que a gente tem. Fulano de tal é o melhor massagista que eu já vi. Fulano de tal é o melhor enfermeiro que eu já conheci. É a melhor professora. Treine o seu substituto, porque aí você vai ter orgulho de falar assim: fulano de tal é o melhor? Eu treinei essa pessoa. Eu participei do desenvolvimento. Vocês conseguem ver a minha alegria quando eu falo isso? Porque isso me motiva. E aí eu vou falar de novo com vocês sobre... Hoje eu estou contando muita história da minha vida aqui para vocês. Mas é interessante porque são fatores motivacionais e tem a ver com o nosso tema diretamente do objetivo. Quando eu saí do México e fui para a Argentina, no meu grupo tinham 6 gerentes. Parte da minha equipe, a minha equipe era composta de engenharia, qualidade, produção, supply chain, controladoria e excelência operacional. Eu tinha 6 gerentes. Desses 6 gerentes, 4 gerentes aplicaram para a posição. 4 gerentes aplicaram e foram entrevistados pelo grupo de diretores que estavam fazendo análise para ocupar a minha posição no México. Quando eu cheguei lá, eu falei, eu estaria no México como expatriado, mas quando eu fosse embora, que eu sabia que a minha vida ali tinha tempo, porque eu reconhecia que ter uma pessoa expatriada em outro lugar custa caro para a empresa, custa caro, você tem um valor agregado alto ali, você tem que começar a treinar alguém. Eu falava, desde o dia 1, quando eu cheguei, eu falei, o dia que eu for embora, eu vou deixar um mexicano na minha posição. Não vai precisar vir outro expatriado para ocupar essa posição. Isso era meu objetivo. E aí, quando eu fui embora, de 6 pessoas, 4 aplicaram a posição.
Sabe o que aconteceu? Das 4, uma pessoa foi selecionada. E hoje, Javier Leglis está lá como diretor da fábrica do México. E a outra pessoa que aplicou a posição, que era minha gerente de produção, a Lara, hoje ela é diretora do site de Belford Roxo. Então, eu tenho muito orgulho de falar isso, é um fator que me motiva muito dentro do tema das raízes motivacionais, que o meu objetivo eu cumpri 2 vezes. Eu não deixei uma pessoa para o meu lugar, eu deixei 2 pessoas. Porque hoje em Belford Roxo, aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, a gente tem a Lara e lá no México, o Javier é o diretor da fábrica. São 2 novos diretores. São pessoas que eu me orgulho de falar, eu treinei. Fizeram parte da minha equipe. E eu não estou sendo presunçoso de falar, eu tenho orgulho de falar, não, eu tenho muito orgulho, porque é minha história. Eu participei do desenvolvimento daquelas pessoas, e é minha história. Eu estou participando do desenvolvimento de vocês que estão assistindo o desafio dos 7 dias, mais motivado. Eu tenho orgulho de estar aqui falando com vocês. Isso me motiva. O William conhece bem essas histórias aí, porque o William já foi meu cliente, o William já foi meu parceiro de trabalho. Então, ele conhece bem esse caminho que eu estou mostrando aí para vocês. Fabiano também conhece. Bom, falamos sobre objetivo. Tudo bem até aí? 6º tema, objetivo. Vamos para o 7º. Ordem, senso de organização. E aí, se a Catarina ainda estiver por aí, ela é uma das minhas referências desse tipo de motivação. Quem é a pessoa que se motiva através do senso de ordem? São as pessoas que a gente fala assim, essa pessoa tem toque. Pega a caneta e bota a caneta exatamente na posição. Minha diretora já está rindo aqui do meu lado. E aí essa pessoa sabe, se eu pego a caneta, boto ali, para mim tá milimetricamente na posição, a pessoa fala assim, quem mexeu na caneta? Não é possível, cara. Quem mexeu na caneta, eu peguei a caneta, botei na mesma posição ali certinho, mas a pessoa sabe que tá mexida a bendita da caneta, cara. E o que motiva essas pessoas é o senso de ordem, é a organização das coisas. É incrível, é incrível. Eu sempre tive a mania de chegar em casa e ficar andando de sapato pela casa. Hoje, quando eu entro em casa, a primeira coisa que eu faço é tirar o sapato, que eu já sei que dá ruim. Já tiro o sapato, pego com o meu pezinho assim, vou e pumba, já guardo meu sapatinho. Porque eu sei que se eu ficar andando pela casa de sapato, a minha diretora vai me bater. Não é mole. Esse é um gatilho motivacional. Essa é uma raiz de motivação. Tem gente que se motiva através do senso de ordem. Precisa ter tudo organizado. Porque não sabe nem trabalhar em ambiente desorganizado, hein? É um fator de desmotivação. As pessoas que têm esse perfil, elas sofrem se trabalham em um ambiente desorganizado. Elas não rendem. É muito sério isso. Se você tem uma pessoa que se motiva através de senso de ordem, trabalha com ela com o máximo de processo. Aí você tem que ser processo puro. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 ou 4. Aí, dependendo do fator de decisão, etapa 5, etapa 6. Por quê? Consegue ver o desenvolvimento disso. Quem tem esse perfil? Alemães. Os alemães têm esse perfil. Tomadas de decisão numa empresa alemã, ela tem que estar muito bem embasada. Tem muitos processos bem desenhados para que se possa chegar a uma tomada de decisão. Alemão não toma decisão com 90% de certeza e 10% só de risco. Ele toma decisão com 99,9523% de certeza, porque eles necessitam de ordem, eles necessitam ter controle. A motivação vem através do controle. Já é diferente do americano. O americano, você jogou uma ideia agora, ele falou assim, compra a ideia, amanhã ele está fazendo, ele não quer saber do risco. Se não der certo, joga fora o dinheiro, faz outra. E assim vai. Isso aí vem a diferença do domínio da curiosidade com o senso de ordem. Aí é onde a gente começa a observar as predominâncias que a gente falou lá atrás.
Então, mais um ponto, 7º ponto, ordem. É uma das raízes da motivação. Aí, ó, home office só começa depois que a casa estiver arrumada. E não é brincadeira, não é brincadeira. Ó, o Bruno botou motivação chinelo. Boa, 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 boa. Vamos para o próximo? 8º fator de motivação, 8ª raiz da motivação. Poder. Tem gente que só se motiva se tiver no comando da situação. Poder faz parte. É a minha vontade, é do jeito que eu tô falando. Se não for assim, não vai ser. Você já ganhou uma discussão com uma pessoa que tem o poder como motivação? Já teve alguma... Tem na sua vida aquela pessoa que você fala assim, não consigo ganhar dessa pessoa numa discussão? Pensa aí. Vou tomar uma aguinha. Já tô ficando sem voz aqui, ó. Tem? Essas pessoas necessitam saber que a opinião delas é levada em consideração. Essas pessoas necessitam saber que a voz dela tem peso. É o senso do poder. É a pessoa que tem que ter essa visão. Tem que ser aquela visão. Tem que ser do meu jeito. Tem que ser da minha maneira. Aí eu volto a me lembrar do famoso Marco Pierre. A gente preparava tudo, chegava lá e falava, não, tá horrível isso aqui. Aí ele ia lá, botava da maneira dele. Porque é um fator motivacional. É um fator que faz a diferença. Ó, o Roger tá botando aí que tem. Tem que ser do jeito dele. Esse aí eu conheço bem. Tem que ser do jeito dele. É complicado. Beleza? Até aqui, tudo bem? Vamos lá então pro próximo. Gente, a hora tá passando que eu não tô nem sentindo, hein? Eu tô tão motivado, espero que você... Manda essa energia. Hoje eu tô vendo tanta participação aqui de vocês que eu tô vendo que tá todo mundo motivado. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Ok? Então vamos aproveitar. Vamos falar sobre o brinde. Vamos falar sobre o brinde que eu vou dar para vocês hoje. Aquelas pessoas que entraram na live aí, hoje tem, para quem está acompanhando, para quem está participando do desafio dos 7 dias mais motivado, tem um brinde que eu vou mandar diretamente, através do direct para vocês, para aquele que identificar um amigo que precisa escutar o que a gente está conversando aqui nos 7 dias mais motivado. Aquele amigo que você está vendo que está sempre assim, ó, a vida é muito ruim, ninguém liga para mim. Essa pessoa precisa escutar o que a gente está conversando aqui. Essa pessoa precisa saber que existem maneiras que ela tem que se motivar. Que não adianta, ninguém vai fazer por ela, ela é o centro das atenções. Aí a gente volta lá no primeiro dia da live. Centro das atenções, ser egoísta. Se você ficar o tempo todo triste, se você ficar o tempo todo caído, o que você vai arrumar? Nada. Vai só afastar mais as pessoas de você ou vai gerar pena. Gerar pena é terrível, cara. Gerar pena, ninguém tem que pegar e tenha pena de mim. Não tem que ter pena de mim. Eu vou encontrar a solução e a gente vai sair dessa. Você pode me ajudar? Eu quero sair dessa. Ninguém sai do buraco simplesmente porque, eu tava lá e de repente tava todo mundo com pena. Se você não gritar, ninguém vai te achar lá no fundo do buraco. Tem que gritar, tem que sair de você. A primeira live tá salva. A primeira live, isso aí é interessante. A primeira live já está disponibilizada no meu canal do YouTube. Se você não está inscrito ainda lá no meu canal do YouTube, aí na minha bio tem o link, você acessa, se inscreve lá porque já está lá salva. Todas as lives. Hoje é a segunda live de 7. A primeira já está disponibilizada lá e essa segunda live a gente vai estar disponibilizando também, ok? Então, voltando aqui para o tema do brinde. Essa pessoa que a gente está falando tem que escutar o que a gente está conversando aqui. E aí, o que eu quero que vocês façam? Esse é o desafio de hoje. Para ganhar o brinde, marca lá no post que a gente colocou, 7 dias mais motivado, marca essa pessoa. Curte o post e marca essa pessoa para que ela possa participar também. Chama essa pessoa para vir participar. Bota aí no feed. A gente está começando a mobilizar um montão de gente. Bota no feed aí, faz um story,
bota no feed, hashtag 7 dias mais motivado, @pablo.belmont. Deixa as pessoas saberem que a gente está aqui e está fazendo a diferença. Faz a sua parte, porque a motivação é nossa, mas a gente pode ajudar as pessoas, porque o objetivo principal de tudo isso aqui é se desenvolver em conjunto. Esse é o meu objetivo, e por isso vocês estão aqui junto comigo. Ok? E não esquece, posta lá uma foto. Já que hoje eu vi tanta gente, sem brincadeira, tanta gente hoje veio falar comigo que estava mais motivado. Ontem à noite teve gente que saiu da live, entrou e foi lá e começou a fazer o planejamento. Então, bota lá uma foto no seu feed e marca hashtag 7 dias mais motivado, @pablo.belmont. Mostra para todo mundo que tem maneiras da gente se motivar e leva isso como filosofia de vida. Aqui as ferramentas que a gente vê nessa live não servem só para os 7 dias. O que a gente vai discutir nessa live, você vai levar para a vida inteira. O conhecimento é seu. A habilidade e a atitude também é sua. Sabe o que se chama o conjunto de conhecimento, habilidade e atitude? Competência. O que você está adquirindo com essa live? Competência. Eu estou aprendendo sobre os fatores que me motivam. Eu estou aprendendo a fazer a diferença na minha vida. Show? Vamos adiante. Falamos aí sobre o poder. Lembrando outra vez, brinde para quem marcar lá uma pessoa no post dos 7 dias mais motivado, curtir o post, botar a pessoa, eu mando direct aí o brinde para vocês. Não é promessa. Fez isso, eu vou estar mandando para vocês. Ok? Próximo tema. Raízes da motivação, fator número 9, o 9º fator. Relacionamento. Relacionamento é um fator motivacional. Gosta de brinde, né? Estou muito motivado com um novo desafio. Isso aí, Fabiano. Faz a diferença, cara. É isso que eu preciso escutar, porque é isso que me enche, que me motiva. Sentir que vocês estão motivados e que está fazendo a diferença na vida de vocês. Isso para mim é o que agrega valor para a minha vida. E aí, o que agrega valor para a vida de vocês? Ajudar o próximo? Ajuda aí, ó. Mostra para as pessoas que tem como ficar mais motivado. Voltando, relacionamento. Convívio social é um fator de motivação para muitas pessoas. Convívio social, tem gente que não serve para esse tipo de motivação, hein? Não adianta levar, chamar para ir para festinha que não curte. Gosta de chegar em casa, botar o Netflix e ver a série dela lá. Mas tem aquele que precisa estar no convívio social, precisa ter os amigos. As mulheres que me desculpem, mas também serve para as mulheres, hein? Porque nós homens temos a mania de falar eu posso e você não, você fica em casa. Isso está errado. Aí vamos brigar pelos direitos iguais. Se nós podemos sair, eu não faço isso porque hoje em dia já nem jogo mais futebol. A última vez que fui jogar futebol, de novo saí lesionado, então já desisti. Se nós podemos sair para jogar futebol, por que as mulheres não podem sair para se encontrar com as amigas? Aqui tem a galera da bicicleta aí que começou a me seguir. Por que as mulheres não podem pegar a bicicleta e fazer aí os 200 quilômetros? Tem muita gente que está fazendo 200km aí, eu não consigo fazer não. Então, parabéns para vocês aí que são da equipe do bike aí. Parabéns, eu admiro muito o que vocês fazem. Não consigo fazer porque não é a minha, mas admiro muito o que vocês fazem. Vocês arrastam um montão de pessoas. Vocês motivam um montão de gente. Mantém, nunca deixe essa chama apagar. Muito legal. Aí, ó. Olha aí como é que vai aparecendo. É isso aí. Então, relacionamento. Ter um grupo de amigos, ter um grupo familiar, estar no seio da família. Isso é importante para muita gente. É um fator motivacional. E aí não adianta você pegar essa pessoa e falar para ela que ela vai ter que passar 6 meses longe da família. Não adianta. Vai desmotivar essa pessoa. Você tem que encontrar uma maneira de alinhar o trabalho com o convívio do relacionamento dessa pessoa, porque você vai trazer ela motivada sempre. Ou ter um grupo de trabalho tão bom que as pessoas se sintam bem em estar naquela relação, naquele grupo. E aí é muito papel do gestor isso. Se você tem a sua equipe, a responsabilidade pelo clima organizacional que você tem na sua equipe, não adianta falar que é da sua equipe, é sua. Você é o gestor daquela equipe.
E cabe a você a responsabilidade de identificar aquilo que motiva cada um deles. A ferramenta está aqui, ó. Tô dando todas as ferramentas e todas as manjas aí para vocês. Usa, não pega isso, conhecimento que não tem aplicação, vira só informação. Informação que você não faz nada é apenas dado. Vai estar lá, você vai fechar seu caderninho e vai ficar lá guardado. Então, transforma dado em informação e informação em conhecimento. Usa isso para motivar a sua equipe. 10º tema, status. Tem gente que se motiva através de status. Não tem nada ruim, hein, gente? Não tem nada ruim. Mas tem gente que, para se sentir motivado, tem que ter o melhor carro. Tem gente que, para se sentir motivado, tem que ter o melhor cargo na empresa. Não sei se já aconteceu isso na história de vocês. Aí, ó, o Paulo falando que colocou em prática hoje e funcionou. Isso aí, Paulo, eu gosto desse tipo de feedback. Isso aí me motiva. Já viram na empresa de vocês, já aconteceu, da pessoa querer definir o nome do cargo dela? Eu quero ser Business Administration. E, na verdade, o cara é só relações. Tem gente que isso é algo que agrega. Isso é algo que motiva. O nome do cargo da pessoa é algo que motiva. Sabe por quê? É o status. Pessoas que são motivadas através do status. Então, essas pessoas, você também tem que identificar que esse tipo de coisa motiva elas. Sabe como é que você motiva uma pessoa que é reconhecida por status? Está em público, feedback, a gente dá individualizado. Está em público, reconhece aquilo que ela fez. E você vai ganhar essa pessoa para o resto da sua vida. As pessoas que são movidas por status, elas gostam de reconhecimento, elas gostam de destaque. Então você pega ela e fala assim, ó, tá lá, tem 10 pessoas, fulano, muito obrigado pelo que você fez. Foi excelente o trabalho que você entregou mas com fatos, hein? Não vai falar só que foi excelente. Foi excelente o trabalho que você entregou. E o que o cara entregou? Fala o que ele fez, fala o que fulaninho foi lá e fez. Ou a fulaninha. Então, reconheça o trabalho das pessoas que gostam que se motivam, tem na raiz da sua motivação status. Dê a ela aquele brochezinho que você fala assim, olha, melhor funcionário. Na empresa de vocês tem isso, do funcionário do mês? Isso foi uma sacada do McDonald's lá atrás. E que é válido, hein? É válido. Eu já trabalhei com equipes minhas, onde a gente não fazia funcionário do mês. Mas a gente falava, toda semana a gente tinha a nossa reunião, e aí eu orientei a minha equipe porque isso aí... Deixa eu explicar melhor esse tema. A minha equipe tinha dificuldade de reconhecer aquilo que nós fazíamos de bom. A gente reconhecia o que faltava. Então a minha equipe ia lá e falava, bom, falta isso, falta aquilo outro. E eu identifiquei essa necessidade de melhora no processo de reconhecimento do meu grupo. O que eu fiz? Peguei um papelzinho, isso é uma técnica de feedback, e falei para eles, a gente tinha uma reunião semanal. Toda semana, vocês têm que observar o que cada um de vocês está fazendo e reconhecer no outro algo que ele fez de diferencial que te motivou. Mas vocês têm que fazer o exercício de procurar, olhar, identificar e trazer a evidência. Fulano, no dia tal, você fez tal coisa e isso me chamou a atenção através disso. Eu me senti assim. E com isso a gente começou a trabalhar motivação e reconhecimento da equipe. Então aquele que trabalhava por status, quando chegava esse momento ele já estava assim, ó. Já porque... O que acontece com essa pessoa? Ela vai querer passar a semana se desenvolvendo mais e apresentando mais resultado, porque ela quer ser reconhecida por mais gente. Ela quer entregar um resultado melhor. Isso, olha como é que você motiva e isso começa a gerar mais resultado. É uma máquina de criar resultado em equipe que não para. Mas também tem que ser
pontual, você nunca pode deixar de fazer. Deixou de fazer, perdeu a magia do negócio. Testa aí na sua equipe, você que é líder de equipe, você que trabalha com gente, testa isso. Uma vez por semana, começa com uma vez por semana e vê. Na primeira semana vai ser difícil, vai ter gente que vai falar que não fez, que esqueceu. Mas aí tem que entrar a posição do chefe. Nesse momento é onde o líder vira chefe. Fala assim, ó, eu quero que façam, porque o fundamento disso você vai entender que é para gerar resultado. A pessoa, quando começar a ser reconhecida pelo que ela está fazendo, ela vai começar a gerar resultado, ela vai querer gerar mais resultado. Cuidado. Tem aquela pessoa que é introvertida e que você também tem que identificar isso, porque aquela pessoa ela tem dificuldade de receber o reconhecimento. Ela não gosta de ser reconhecida em público. Por isso é que é tão importante conhecer cada indivíduo da nossa organização, cada indivíduo da nossa equipe. Então, reconheça bem aquele que se move por status e aquele que isso não vai agregar valor. Ok? Esse provavelmente ele tem um outro tipo de motivação. Ele está mais focado lá pela curiosidade, ele está mais focado lá pela liberdade, ele tem um perfil mais analítico, ele não gosta desse tipo de reconhecimento. Então, identifica bem, porque senão você pode dar um tiro e o tiro sair também pela culatra. Você tem que conhecer bem a equipe que você tem na sua mão. E, se falar em equipe que você tem na sua mão, você tem que reconhecer bem, vai uma dica, o brinde vai ajudar vocês a trabalhar com isso. Então, você que chegou aí, vou falar mais uma vez, hoje tem um brinde. Entra lá no post dos 7 dias mais motivado, dá o seu like, bota o nome de uma pessoa que você identificou, que precisa participar desse nosso bate-papo, dessa nossa live, do nosso desafio de 7 dias, e eu vou estar mandando um brinde para você aí. Beleza? Bom, já são aqui 52. Vou dizer para vocês o que é o brinde. Eu não aguento, não. Eu sou um cara muito ansioso, eu tô aqui me remoendo. Tudo isso aqui que a gente falou sobre perfis de motivação. Então, o brinde é um teste de perfil motivacional. Eu vou ajudar vocês a trabalhar e vou ajudar vocês a se identificar dentro disso aqui que a gente conversou. Vocês vão ter a oportunidade de fazer o seu teste motivacional, identificar qual é o seu perfil motivacional, aquilo que te motiva, e também, se vocês quiserem, pega aquilo ali e aplica com a sua equipe. E aí você vai começar genuinamente a conhecer as pessoas com quem você está trabalhando. Você vai começar a identificar e falar assim, com esse eu tenho que trabalhar nessa linha de raciocínio. Com esse... Isso é um trabalho do gestor. Isso é o trabalho do líder. Ser líder é se doar. Muitas vezes a gente fala assim, quando eu trabalhava na Argentina, o pessoal falava assim, nós somos líder, nós não somos gente. Porque muitas vezes a gente falava assim, a equipe, e nunca lembrava que o líder também é gente. Então o gestor também é gente. Tem um livro chamado Barcauí, André Barcauí, vou fazer um merchandise aqui que não tem nada a ver, ele não tem nada, não me paga nada, não me dá nada, mas Gerente Também é Gente é um excelente livro aí, uma excelente leitura e que eu indico para vocês. André Barcauí, Gerente Também é Gente. Muito bom. Aconselho a leitura aí para vocês. Então, voltando aqui a falar, o brinde vocês vão poder fazer uma avaliação motivacional de vocês e, através disso, identificar como fazer também com a equipe de vocês. Aplica com a equipe de vocês e me diz o resultado. Me diz como é que vocês se identificaram nisso. Gente, me alimenta de dados. Eu vou trazendo conhecimento para vocês, eu vou trazendo informação, eu vou dividindo a minha experiência com vocês. E o que eu peço a vocês é que me retroalimentem através da experiência que vocês estão tendo com o desafio dos 7 dias mais motivado. Combinado? Vamos sair daqui então com esse compromisso. Identifica aquela pessoa que você acha, que você julga que precisa se motivar. Mostra ela o nosso desafio. Fala para ela um pouquinho do conteúdo do que a gente está fazendo aqui. E aí, marcou lá, curtiu os 7 dias mais motivado. Marcou a pessoa, pode marcar mais de um, hein? Pode marcar mais de um. Eu vou estar mandando para vocês aí, através do direct, a informação para que vocês possam estar fazendo o seu teste motivacional e
se quiserem aplicar com a equipe de vocês. Depois me dá o feedback, me manda direct aí para a gente poder conversar, ok? Já são 6h55, a hora voou, falamos aqui direto. Lembrando a vocês, mais uma vez, mais um recadinho paroquial aí. Quem está participando dos 7 dias mais motivado, já está lá inscrito no meu canal do YouTube, onde eu vou subir essa live, já subi a live de ontem, está participando, vai receber o brinde, tem direito à consultoria grátis nesses 7 dias. Então conta para mim, eu vou me dedicar a você, eu vou estar aqui para tirar suas dúvidas, eu vou estar aqui para te orientar, não precisa ser diretamente só sobre o tema de motivação, mas quer uma dica, alguma dica sobre emprego, conversa sobre desafios que você está tendo na sua vida profissional, se quiser falar da sua vida pessoal, também pode ser. Quando a gente comparte, a gente pode encontrar solução. Sozinho é mais complicado, se a gente pode compartilhar e conversar, eu prometo a você que a gente vai analisar e vai ficar só através da consultoria mesmo. Não sai daqui, não vou expor você em lugar nenhum. Tá com dificuldade? Tem um desafio na mão? Quer uma análise da minha parte? Estou aqui para ajudar. 7 dias mais motivados são 7 dias que vocês têm direito a essa consultoria. Estou aí para ajudar no que vocês precisarem. Estou aqui para ser a solução do seu problema. Conta comigo. 6h56, já falei pra caramba. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Foi excelente. A Janina que entrou aí agora. Saludo, Janina. E um grande abraço para todos vocês. Nos vemos amanhã às 6 horas para dar continuidade ao nosso desafio. #7 dias mais motivados. Muito obrigado e uma boa noite a todos vocês.